Enquanto todos entram, eu vou pegar um cafezinho, tá? Voltei. Todos entrando. Como que tá o entendimento, gente, em relação à teoria de Florence? Tá indo. Tá difícil? Até que não. Ah, professora, eu achei tranquilo. Não é complicado. Só a gente Não, bem em mente. tranquilo. Florence é ambiente. Em concurso, não costuma cair muito questões sobre concurso, sobre teorias. Mas quando cai questões que, se vocês tiverem essa ideia de que Florence trabalha ambiente, Doroteia Oria trabalha autocuidado, se vocês tiverem só essa percepção, vocês conseguem acertar pergunta aí de concurso. E na prática profissional, se vocês tiverem conhecimento sobre o que é cada teoria, quando vocês estiverem inseridos no contexto, vocês vão pensar, nossa, tal teoria vai me ajudar a fazer a sistematização da assistência. E aí vocês podem buscar leituras mais profundas ali, né, naquele momento que você sentir essa necessidade de trabalho sobre as teorias, né? Então, é claro que ninguém aqui vai decorar todas as teorias, isso é impossível, tá? Num contexto de aula, a gente vai fixando, né, algumas informações importantes, mas vocês vão ver muito conteúdo até o final do curso, né? Então, pode ser que mais para frente acabe não lembrando de cabeça, né, a fundamentação de todas, né? Mas se você conhece, sabe que existe, quando você se deparar com um caso de prática ali, que você pensa, poxa, isso pode ser útil, você vai recorrer a ela. Como o momento que a gente vive hoje, né, de pandemia, e que a gente sabe que essas práticas de Florence é adequada para o momento que a gente vive hoje, né? Eu acho que eu até coloco aqui. Professora? Oi? Ontem eu e minha mãe foi na casa de uma amiga dela para conversar com ela e ela estava contando para a gente, porque ela tem uma irmã que é enfermeira. E aí ela estava contando para a gente que a irmã dela estava de plantão e chegou uma ambulância de bombeiro lá com a senhora e aí elas estavam totalmente despreparadas para receber Covid, porque no hospital delas não estavam atendendo Covid até então. E aí os bombeiros que chegaram lá estavam tudo com, sabe, aquelas roupas próprias para esse caso, né, para esse tipo de caso. E aí todos os médicos e enfermeiros do hospital se recusaram a atender a senhora. Ela estava dando parada cardíaca, todos eles viram a senhora morrer lá na frente deles e negaram o atendimento à senhora porque eles não tinham autorização para atender o Covid-19. Poxa, que situação, hein? E a amiga da minha mãe estava falando que muitos enfermeiros ficaram traumatizados com aquilo, porque eles ficaram vendo a senhora ela deu 3 paradas cardíacas e eles viram ela morrer na frente deles e não podiam fazer nada, porque não tinha autorização. Nossa, complicado. O que acontece? Isabela, professora, deixa eu fazer uma pergunta, mas eles estavam paramentados, Isabela? Não, lá eles estavam sem condição nenhuma para atender ela, porque o hospital não estava na campanha do Covid-19. Então, eles estavam sem trabalho. Tá. Não, é porque no treinamento do Covid-19, os profissionais da saúde,
não existe emergência no Covid-19. No Covid-19 é passado para nós da área que, ou seja, quando você vê um paciente em PCR, imediatamente a gente já entra com compreensão, a gente já age em cima daquele do protocolo de reanimação. Só que com essa pandemia, por a gente não ter certeza realmente se é o Covid-19 ou não, e se a gente não tiver paramentado, infelizmente a gente tem que preservar a nossa equipe. Ou seja, no Covid-19, infelizmente, se não tiver paramentado, se não tiver com capote, com a máscara, com óculos, enfim, tudo, a gente não vai, eu falo a gente por estar na área, mas a gente não vai entrar em ação de forma alguma. Primeiro, a segurança da equipe. Na UTI também tem acontecido isso, o paciente sobe da enfermaria, sobe com insuficiência respiratória, dificuldade respiratória, dispneia. Enquanto a equipe não se paramenta, nem o médico entra para entubar. Inclusive, agora arrumaram cabines com cobertura, você tem que ir rapidamente se paramentar, porque para se paramentar, você não se contamina, você se paramenta rapidamente, você não pode encostar o macacão no chão, o capote no chão e assim por diante. Mas aí você entra, a gente tem que colocar a cabine, tem que colocar o plástico, depois que o médico entra para intubação. Porque, ou seja, no Covid-19 é a segurança da equipe. Infelizmente, talvez ela teria uma chance ali nas compreensões cardíacas rapidamente, mas ninguém colocou a vida em risco, principalmente se ela estava com insuficiência respiratória, por não saber se era Covid-19 ou não. E aí a gente consegue identificar uma série de erros, né? Porque existe um fluxo de atendimento já desenhado em Goiânia. A gente já tem os locais para levar o paciente para não acontecer. Porque os locais referentes profissionais vão estar equipados, paramentados, e daí o paciente vai estar pronto para fazer o atendimento. Então, a equipe de corpo de bombeiros não pode levar uma pessoa suspeita da Covid a qualquer lugar. Tem que levar para... Não leva. Então, a gente tem o erro já no pré-atendimento. Já está aí. Isso, porque o pré-atendimento, no caso aí, eu não estava presente, mas de acordo com a experiência, quem teria que ter prestado esse atendimento era o SAMU. O SAMU, quando ele vai para a ocorrência, todos já estão saindo paramentados, por não saber se é Covid-19. Agora, o bombeiro não, até mesmo o trauma, até mesmo nas ocorrências do trauma, eles estão sendo obrigados a ir pelo menos com a N95. E se eles deparar com trauma na rua, eles também não vão atender se eles não tiverem paramentado. O bombeiro. Agora, se tiver chamado o SAMU para conduzir essa paciente, eles já ia de capote, já ia de N95, de óculos, tudo, por saber que poderia ser um Covid-19 e ser encaminhado lá para a HCamp. O SAMU tem, se eu não me engano, uma porcentagem, não sei se é 10% ou 20%, enfim, tem uma porcentagem de ambulâncias já específicas, direcionadas para... Específica, isso, específica. As ambulâncias, os carros que fazem atendimento geral, e tem direcionada para o atendimento da Covid. Então, a gente tem uma série de erros aí, né, nessa situação que a Isabela colocou. E o que a Thalita é muito real, porque a gente chegou num estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente chegou no momento, parece que estava em torno de 30% dos funcionários da saúde contaminados pela Covid-19. Isso é muito grave, sem mão de obra, a gente fica sem profissional para atuar aí no atendimento. Então, é isso. Primeiro, a gente tem que preservar a equipe, porque se a gente não tiver equipe, não é uma pessoa que vai morrer, centenas. Porque se não tiver equipe para atender, como que vai trabalhar, né, na recuperação dos pacientes? Então, infelizmente, a gente... Professora? Sim? Também entra aquela série que a senhora pediu para a gente assistir, a pandemia, que no primeiro episódio eles falam que primeiro você tem que se proteger para depois cuidar de uma pessoa. Exato. Aquela série é muito boa, né? Eu estava assistindo ela, terminando de assistir no final de semana, traz várias informações interessantes, inclusive que a gente vai viver essas ondas, esses ciclos de epidemia, pandemia, durante muito tempo aí da nossa história, né? A gente sempre teve, e que isso tende a se agravar, aumentar e provocar essas mudanças que a gente está vendo hoje. Professora, segundo o Boaventura, que é um dos maiores infectos aqui de Goiânia, ele fez um alerta para nós lá, que agora diz que está vindo frio, né? Eu fico meio perdida assim nas coisas do ambiente, mas aí está vindo a temporada do frio,
por que que tá esse desespero? Porque agora vai aumentar mesmo, por causa desse tempo frio. Então, é agora que o vírus vai estar triplicamente violento. No entanto, tá abrindo mais 2 hospitais base, que vai ser o Lúcio Rebelo, mais o Santa Genoveva, que eles, na justiça estava fechado, e o juiz abriu para isso. Então, eles estão equipando o Santa Genoveva e o Lúcio Rebelo para virar hospital de base. Aí, a gente está fazendo uma estrutura aqui, né? Eu penso que é fato isso, porque as gripes sazonais, elas já acontecem com maior intensidade nessa época do ano, que é a época de outono e inverno, né? Já começa a ter, normalmente gripe já acontece, as pessoas tendem a ficar resfriadas, as crises alérgicas tendem a aparecer mais nessa época do ano, e as pessoas tendem a buscar os serviços de saúde por essas complicações. Então, a expectativa é que possa, de fato, aumentar a contaminação nesse período, né? Sobretudo porque a gente tem visto o movimento das pessoas retomarem as suas atividades, como viu que não aconteceu, né, muito porque teve isolamento, então deu uma segurada, agora as pessoas começam a voltar à vida normal, e isso aí eu acho que é um complicador, que pode, de fato, iniciar nos próximos meses aí essa contaminação. Eu estava lendo no O Popular que já são 89 bairros, pelo menos 51 dos bairros tem pelo menos um. Só que, tipo assim, a maioria dos bairros que tem mais casos são os bairros que eu vou colocar entre aspas, é os bairros dos burgueses. Eles têm acesso a um hospital particular e conseguem fazer o exame, e os pobres não. Aí eles não sabem que estão doentes. Por isso que não sabe, tipo, se realmente só tem aquela uma pessoa ou se tem mais. Que provavelmente tem mais. Só que eles só estão liberando os exames nos públicos para quem já está, tipo, literalmente terminando a vida. É caso crítico, né? Infelizmente, a gente ainda vai ter muitos problemas com essa doença, né? Mas o que acontece também é que a doença ela começou na classe alta, né? Ela começou com pessoas que viajaram para outros países e acabaram se contaminando. Ou pessoas, no Brasil foi assim, pessoas que viajaram para a Itália, voltaram e trouxeram a doença para o Brasil. Mas em outros países, por exemplo, aconteceu porque havia funcionários Ai, tá falhando. Tá falhando? Tá, será que é só o meu? Não, o meu também. Não, também tá. Eu também. Tá cortando a senhora toda hora. Tá, vamos lá, vamos ver se o trem aqui melhora. Porque tem muito microfone ativado, professora, por isso que fica cortando. Ah, tá. Então deixa eu já auxiliar o meu aqui, desligar o meu. E câmera também ajuda. Quando a gente desliga a câmera, ela carrega, usa menos a internet, aí fica melhor. Melhorou? Melhorou. Ok. Então, como foi uma doença, um vírus, né, uma doença que aconteceu numa classe mais alta da população, quando começou, hoje não é essa a realidade, então a gente sabe que essas pessoas se contaminaram mais, né, hoje a gente já não tem mais essa referência, hoje o vírus ele está numa forma de transmissão comunitária, então está em todo lugar, a gente já nem sabe mais onde ele está, você não consegue mais nem rastrear quando contamina quem foi que pegou, aonde foi que pegou e como que pegou, né? Hoje já está no nível generalizado. O que eu vejo é que o estado de Goiás, ele foi um dos estados que teve uma intervenção rápida, né? Nesse vírus. Quando a gente começou a perceber que no Brasil outros estados estavam numa situação um pouco mais crítica, a gente já estava aqui em isolamento, né? Então a gente não esperou o estado entrar numa condição crítica para fazer o isolamento. Então a leitura que eu faço do estado de Goiás é que a gente teve um controle muito importante no início, né? E isso pode determinar como que vai ser a contaminação, a manifestação do vírus aqui na nossa cidade, né? Na nossa região. Né? Diferente do que a gente vê em outros estados, né? Que, por exemplo, no estado de São Paulo foi decretado isolamento, né, restrição social, depois que já tinha lá, sei lá, quase 300 casos de pessoas confirmadas. Aqui no estado de Goiás, acho que a gente não tem nem 400 casos confirmados da Covid, né? Então, a gente teve um controle muito importante que eu acredito que vai determinar o comportamento do vírus para os próximos meses aqui no estado de Goiás. Essa é a leitura que eu faço. Eu não sei se tem alguém que discorda. A Thalita com contato com
infectos aí do hospital, mas a leitura que eu faço é essa. Eu acho que a gente aqui ainda vai ter Agora, uma outra coisa em contramão que a gente está tendo também, que eu acho que é importante de se falar, e que quando a gente pensa na teoria de Flores, isso também é tocado, é a questão da saúde mental, né, gente? A gente teve alguns casos de suicídio aqui em Goiânia na semana passada. A Organização Mundial da Saúde, ela faz já uma perspectiva que isso tende a aumentar. As pessoas estão em sofrimento e em isolamento, né? Então, isso é muito grave, é muito sério. E aí, junto os aspectos socioeconômicos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Aí, associado à questão do vírus, né? A contaminação pelo vírus, junto com a questão socioeconômica, porque muitas pessoas perderam suas rendas, perderam seus trabalhos, né? Então junta o medo de você se contaminar e não conseguir assistência, com a falta de trabalho e as contas chegando, né? E esse pânico que se estabelece, assim. As pessoas que já tinham algum problema de saúde mental, que já estavam em acompanhamento, essas pessoas ficam numa condição mais grave, e as pessoas que talvez não tinham, mas têm uma predisposição, adoecem, e as pessoas que nem sequer sabia dessa predisposição, mas que se vê inserida nesse contexto, acaba adoecendo também. Então, a gente vai ter... dessa crise toda, a gente vai ter várias questões envolvidas, e eu vejo essa questão da saúde mental uma questão muito importante da gente pensar em trabalhar também, né, nos próximos meses aí. Professor, esse é o caso do meu pai. Porque meus pais trabalham viajando, eles têm uma empresa, então eles trabalham viajando para distribuir a mercadoria, né? E com isso, como parou tudo, e a gente tá montando uma sorveteria, e o que acontece? A gente pegou nosso dinheiro, investiu tudo na sorveteria. Na semana da inauguração, eles lançaram um decreto, então meu pai, assim, a gente ficou sem dinheiro, tanto é que quem pagou a faculdade esse mês foi eu. Uhum. E aí, com isso, meu pai foi aumentando o estresse, preocupação e tudo. Ele tá num nível de depressão muito forte. Ele tá tomando... Porque eu e ele já teve uma vez. Uhum. Então, ele tá tomando os remédios. Ele tá... Tem hora que ele chega à noite, ele fica desesperado, falando que vai morrer. Batendo no peito, falando que tem alguma coisa sufocando ele. E tá muito complicado, sabe? Esses dias pra trás eu até perdi a aula, eu virei pras meninas e falei assim, eu não tenho condição de assistir a aula, eu tô indo pro hospital agora com meu pai. Porque ele tava sentindo que ele tava morrendo. E isso já aconteceu várias vezes, a Isa sabe, eu já contei tudo pra ela. Então é muito complicado isso. Quando a gente pensa nos transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade, dentro deles, tem vários transtornos, né? Então, a categoria transtornos de ansiedade é uma, e dentro dela a gente tem os subtipos aí. Um dos sintomas é esse, que a pessoa sente fisicamente, né, alguns sinais, sintomas de que ela vai ter a morte, que vai ter um infarto, que vai ter ataque cardíaco, enfim, ela tem, e fisicamente os sintomas começam a aparecer. É uma característica de alguns dos transtornos ansiosos, né? Porque daí a pessoa tem um pensamento, esse pensamento vai alimentando os sintomas e vira um ciclo, o negócio fica, a pessoa fica dentro de um círculo assim que não consegue sair, que não consegue romper sozinha. Então, professor, igual eu, assim, né, eu tenho, assim, esse problema, eu tento me desviar, eu ouço música, aí eu saio, dou uma volta, porque, ó, assim, igual eu fui te fazer minha carteira de habilitação, né, eu já sabia dirigir carro de boa, eu fui fazer para fazer, todo mundo ficava de nada, Maria, você já sabe dirigir tão bem. Ó, professora, pois na hora da prova eu fiquei tão ansiosa, minhas pernas faltou, eu caí. Aí quando foi agora, mês atrasado, eu estava trabalhando tanto, eu estava tão ansiosa, sem mentira nenhuma, as minhas pernas estavam faltando, eu não estava conseguindo mover a perna, sabe? Um lado estava pesado, aí eu fui na médica, ela falou que só ansiedade, sabe? E aí me deu dicas lá, conversou comigo, eu fiquei boinha.
É isso, a gente tem que procurar se cuidar. Eu acho que o mais importante de tudo é não achar que é normal, que vai passar, que vai acabar, né? Não, a gente tem que se cuidar nesse sentido. Então, se nem no caso da colega aí procurou auxílio, né? O pai procurou assistência, e eu acho que esse é o caminho, né? O que a gente tem que pensar é que a situação vai passar, né? Pessoal, também, muitas das vezes, exige muita ajuda de si próprio, entendeu? Não adianta você estar procurando um médico se você não tenta se ajudar a si próprio. Porque isso aí dele é ansiedade, preocupação, que está tornando tudo isso, entendeu? Ele nem tem essa falta de ar. Gera falta de ar, sim, gera. Mas devido a essas situações que está sendo causada para ele, entendeu? Às vezes, Maria, a pessoa não está nem numa racionalidade de conseguir pensar assim, de se ajudar, né? Às vezes a pessoa está num momento de tanta tensão, de tanto estresse, com tanta coisa na cabeça, que ela não consegue ter essa visão racional de que precisa pensar, né, no tratamento, enfim. Um pai de família, né, professora? Muita coisa. Isso de... Muita coisa. Mas o importante é a gente se cuidar, usar né, Da forma possível, né? Isso. Se cuidar, buscar ajuda, tratamento, e é uma situação que vai passar, a gente não vai ficar para sempre em cima da Covid, mas que no tempo que a gente tiver, é importante que a gente se cuide. E essas dicas que a Maria também deu é importante. Ouvir uma música, assistir um filme que faz bem, dar um pouco da notícias fica a todo momento bombardeando a cabeça da gente com informações negativas, assim, né? Conflitos, e enfim, então isso faz muito mal. Então, se você puder desconectar um pouco disso, assistir alguma coisa que seja mais calma, mais relaxante, né? Se tiver condições de fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, isso também de máscara, né? Mas isso também é importante, né? Então, assim, coisas que te causam bem-estar, que promovem o bem-estar, ajuda, é necessário nesse momento, né? Que é isso, a gente vai ter que passar firme e forte nessa fase, porque não é uma... Eu indico 2 filmes. A Cabana e O Milagre na Cela 7. Aí, boa, Henrique. Esse Milagre da Cela 7, o pessoal falou muito bom, né? Eu chorei. Chorei horrores, as 2 vezes que eu assisti. Aí. E A Cabana eu chorei do começo ao fim. Bacana, boa indicação. Mais alguém? Passa o nome no WhatsApp, Henrique. É O Milagre na Sala 7? Isso. Passa pra gente, né? Professora, eu compartilhei uma mensagem aí, que a gente estava olhando lá na UTI lá, de 1918 lá, as orientações das enfermeiras aí, né, faz sentido no ano hoje. Até joguei no grupo aí, acho que eu consegui fazer aí. Eu estava tentando aqui, até perguntei às meninas se era o grupo da senhora, eu coloquei aí, faz sentido aquelas orientações e outras palavras. Eu coloquei, depois se ela dá uma olhada para a senhora ver. Tá, aqui no chat não tá aparecendo, mas depois eu olho, sim. Ah, não, aí é pedir, eu não dou conta não. Tentei fazer isso e jogar para vocês aí, mas não dei conta não. Mas é isso, Thalita, quando a gente olha para a teoria da Florence, o que ela coloca lá em 1859 é atual, a ideia de que a gente tem que ter a casa ventilada, deixar as janelas abertas para entrar o ar e os ambientes também, a higienização da superfície, porque a gente sabe que o vírus se transmite assim também, a higiene das mãos, quando você chega em casa, é importante você lavar as mãos, tirar a roupa, os calçados. Então, assim, o que a Florence falava pra gente lá em 1859, a gente tem vivido isso, né? Saiu uma reportagem na revista que eu falei para vocês aí, Galileu, eu até posso ver se eu encontro aqui, e que é exatamente isso, que é atual o legado de Florence, né? Florence, o que ela trazia pra gente lá naquela época é atual, é o que a gente ainda precisa de... Né? Ainda o que a gente tem hoje, que a gente precisa de levar em prática hoje. Bem isso. Aqui, gente, voltando aqui na teoria, então, quando a gente coloca os metaparadigmas, a Florence, ela fala muito sobre a saúde, a promoção da saúde, que a natureza vai curar sozinha, então a enfermeira ela vai manipular o ambiente para compensar a resposta, né, do paciente para esse ambiente. Então, a enfermeira ela vai atuar como um veículo, como um meio de... Né, algo para que esse indivíduo consiga se recuperar, consiga se restabelecer sua condição de saúde. E aqui eu tenho duas imagens que retratam bastante o que
traz a teoria ambientalista. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui, nessa primeira imagem aqui, do lado, a gente tem os vários itens que Flores considera como importante, né? E ela fala da enfermeira observadora e prática para identificar de forma sistematizada, né? E registrar de forma sistematizada quais são as ações, as alterações. Não, Miguel, que saco! Ei, gente, eu acho que o microfone está ligado. Aqui a gente tem o ambiente, então pensa que aqui a Florence coloca o cliente, que é o paciente, no centro de cuidado, e a gente tem várias questões que podem influenciar a saúde dele e ser influenciado também o ambiente pela sua questão de saúde. Aqui, ó, saúde das casas, o ar, ruído, ventilação, a nutrição. Aqui, o ambiente psicológico, quando a gente fala sobre esperança, sobre o pensamento que o paciente tem sobre o tratamento, a cura, né, a reabilitação, limpeza, a cama, né, com lençóis limpos e a cama organizada ali, né, luz e ventilação, e como que é a casa desse paciente. Então, aqui a gente tem várias questões que são tratadas como um ambiente, ruído, né, como um ambiente importante na perspectiva ambientalista, né, da perspectiva da teoria de Florence. Aí, aqui... Olha só uma perguntinha. Sim? Eu queria só voltar assim, um pouquinho atrás, porque o meu livro eu emprestei, sabe? Assim, a diferença da Tora sobre assim, a diferença, só um pouquinho, a diferença da Madeleine com a da Florence. Só um... Tem alguma diferença de teoria, elas? Ele quem? Da Madeleine e da Florence? Ah, tem. Da Madeleine Leninger, que ela fala da teoria transcultural. A teoria da Madeleine Leninger, ela vai falar sobre a cultura, os valores da pessoa influenciando a sua condição de saúde. A Florence, ela fala sobre o ambiente. Tá, eu vou ver se eu acho o livro aqui dentro, eu acho que tem um livro. Sim. A Madeleine, ela fala da cultura, né? A Madeleine, exatamente, ela fala da cultura. Ela fala dos valores, da cultura. Um exemplo que a gente pode ver, vou dar um exemplo. Madeleine Leninger, ela fala, vamos pensar numa gestante, numa comunidade indígena, né? Como que vai ser o parto dessa gestante? Como que a comunidade indígena, ela vê o nascimento? Como que vai ser, né? São os rituais que são estabelecidos ali para o nascimento. Então, a Madeleine vai falar da gente valorizar isso, porque isso vai fazer... Harmonização, né? Ela vai fazer diferença na hora do nascimento e na hora do cuidado dessa gestante. A Florence, ela vem falar sobre o ambiente. Peraí, aonde essa gestante vai parir? Ela vai parir lá na terra, vai parir num ambiente controlado, que é num hospital, ela vai parir, se ela for parir na casa dela, lá na cabana lá, como que vai ser aquele ambiente? A gente vai ter água para higienização das mãos, os lençóis, os materiais ali que serão utilizados serão materiais limpos, vai ter ventilação essa cabana onde ela mora, como que vai ser a luz para iluminar, para a gente ver certinho ali as questões do parto. Então, basicamente, nessa perspectiva. A Florence, ela vai falar sobre as questões do ambiente físico ali, e a Madeleine Leninger, ela fala sobre da valorização da cultura, das questões, dos aspectos de valores e crenças dessa gestante. Então, a Madeleine Leninger, ela vai trabalhar numa perspectiva assim para a gestante. O que é importante para você? Você quer ter seu parto natural? Quero. Como que é esse parto? Quais materiais vocês são acostumados a utilizar na tribo de vocês? O que a gente pode adaptar para a nossa cultura branca, né? Então, a Madeleine Leninger, ela vai trabalhar nessa perspectiva. Deu para esclarecer? Deu. Aqui, nesse desenho que eu coloquei para vocês, é um desenho comparativo. Nesse primeiro, ele mostra
tudo encaixado, né? Tudo funcionando de forma interrelacionada e encaixado. E aqui eu tenho um exemplo de uma pecinha que está desencaixando, que seria, por exemplo, o ruído. E aí eu posso dar um exemplo muito clássico sobre ruído. Quando você tem um recém-nascido... Professora, a senhora me desculpa, só mais uma. Nesse caso, ela agregava valores, né? Da Madeleine Leninger. Sim. Isso, Né? exato. Uhum. Isso mesmo. Aqui, quando a gente olha nessa imagem, que a gente vê esse ruído acontecendo, eu gosto de dar um exemplo para vocês. Não sei se todos aqui têm filhos ou se já tiveram contato com um recém-nascido. Mas quando a gente tem um recém-nascido pré-termo, por exemplo, um recém-nascido prematuro, que nasceu de 8 meses, aí nasceu de 36, 37 semanas. É um recém-nascido que nem sempre fica na incubadora, que nem sempre precisa de ir para uma UTI, né? Muitas vezes esse recém-nascido ele nasce já com uma condição melhorzinha, mas ele precisa ficar numa observação ali na maternidade. E aí, o ambiente que esse bebê, né, esse recém-nascido vai ficar, tem que ser extremamente controlado. E uma coisa que faz, qual que é o objetivo? O bebê ganhar peso, né, conseguir mamar, ter todas as suas funções vitais estabelecidas, para ele receber alta e ir embora, né, com a mãe. E aí, qualquer interferência nesse ambiente faz com que esse bebê perca peso. Então, por exemplo, se tem uma coisa que faz recém-nascido perder peso, é barulho. Se ele está num ambiente extremamente barulhento. Então, um exemplo clássico assim que a gente identifica de que esse ambiente pode influenciar é no recém-nascido. Um recém-nascido que ainda não tem todas as contaminações que uma pessoa adulta tem, por exemplo, né? Então, um recém-nascido ele perde peso facilmente com um ambiente que tem ruído, que tem, né, barulho, que tem esse estresse assim. Um outro exemplo é quando a gente pensa num paciente que está num pós-cirúrgico, né? Que ele saiu de uma cirurgia e está num pós-cirúrgico. Se a gente tem um ambiente ali no pós-cirúrgico barulhento, com muito ruído, esse paciente ele tende a estressar e aí altera esses sinais vitais dele. Pode alterar débito cardíaco, pode alterar a respiração. Então, o ruído pode provocar essas alterações também. Né? Se você pensa num idoso que está internado também numa enfermaria, se você tem um ambiente com muito ruído, esse idoso também pode ter um estresse. Então, são alguns exemplos de como o ruído pode interferir diretamente na condição de saúde do paciente, na sua recuperação. Alguém já esteve em contato com algum exemplo desse, com alguma situação dessa? Alguma dúvida sobre a teoria ambientalista? Querem colocar alguma informação sobre? Podemos seguir? Por mim, tá tranquilo. Tá? Então, vamos continuar. Sim. Bom, a próxima teoria que a gente vai trabalhar hoje é sobre a teoria das necessidades humanas básicas da Wanda Aguiar Horta. A Wanda Aguiar, ela nasceu em 1926 e morreu em 1981, né? Ela foi uma enfermeira que teve grande contribuição para a ciência brasileira, né? É uma enfermeira, ela nasceu no Belém do Pará, mas ela morou em vários estados do Brasil durante a sua história de enfermeira e trabalhou em vários serviços também. E ela desenvolveu... Meu Deus, que orgulho! É paraense. Paraense, Henrique, nasceu lá no Belém do Pará. E ela foi uma das professoras titulares e ganhou honra mérito e tal da Universidade de São Paulo. Ela foi uma enfermeira fodástica. E uma enfermeira brasileira, uma das únicas aí, enfermeira brasileira, que criou uma teoria que é a teoria das necessidades humanas básicas. Então, como começa a história de Florence? Florence, ela nasce no Belém do Pará, né? A família dela morava lá até então. E aí... Professora, Sim? seu microfone tá dando muito interferência, tipo assim, ele fica travando, sabe? Aí você fala, aí tipo, corta.
Tá, eu acho que pode ser a internet. Olha, gente, tem 5 minutos. Quando eu paro de compartilhar daquela forma ampliada, a tela melhora o microfone ou não? Assim tá bom, professora. Porque pode ser isso. Olha, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar tirar a minha imagem e compartilhar só os slides. Porque às vezes quando estou compartilhando a imagem, pode ficar um pouco mais ruim a internet. Se tiver falhando de novo, Carol, você me avisa, tá? Que eu tento mexer aqui para ver se a gente consegue melhorar. Estão me ouvindo? Sim. Melhorou aí? Uhum. Ótimo. Então, a história da Wanda Horta, ela começa no Belém, nasce lá, e muito jovem, ainda pequena, ela se muda para Ponta Grossa, que é no Paraná, no estado do Paraná, com a sua família. E lá em Ponta Grossa, a Wanda ela já começa a se interessar por essas questões de saúde. Na verdade, as referências que a gente tem dela sempre mostram isso, que ela era uma menina muito curiosa e ela sempre se interessou por essas questões de saúde. Aí, quando ela tem 16 anos, ela se inscreve num curso, né, da Cruz Vermelha, que acontecia lá em Ponta Grossa, e aí ela se inscreve nesse curso e faz um curso rápido, se eu não me engano, de 3 meses, sobre primeiro socorro. De novo, professora. Professora, Oi. tá de novo fazendo do meu jeito. Tá. Desse jeito que eu tô compartilhando a tela, vocês conseguem ver? Consegue. É só a gente ampliar no onde tá no celular. Tá. E a minha voz, assim, vocês conseguem ouvir? Tá funcionando bem? Agora tá de Professora, boa. a minha não tá falhando, não. Tá. Pode ser a internet. Não, mas agora tá de boa, porque Não, tem horas que ela fica cortando. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar a tela dessa forma, vou explicar dessa forma, e daí vocês ampliam no celular de vocês, tá? Porque eu acho que usando esses recursos, talvez, não sei, pode influenciar, né? Enfim. Se tiver falhando, vocês me avisam que eu retomo. Então, voltando. Ela fez um curso na Cruz Vermelha, lá em Ponta Grossa. Foi um curso que era um curso rápido. Naquela altura, eles estavam recrutando, né, pessoas aí para fazer primeiros socorros, né, para ter noção básica de alguns tipos de cuidado. Esse curso que ela fez lá na Cruz Vermelha era um curso ministrado por médicos e era um curso era teórico e prático, mas um curso rápido, só sobre, né, questões básicas de cuidado à vida. Quando ela fez esse curso, a Wanda ficou encantada mais ainda pela questão de saúde, né? E aí ela quis se aprofundar ainda mais nessa área da saúde. Quando ela tinha entre 17 e 18 anos, ela começou a se aproximar de algumas instituições que ofereciam serviço de saúde, e aí foi oferecido a ela uma bolsa de estudos, né? Uma bolsa que era do Serviço Especial de Saúde Pública, para ela estudar lá em São Paulo, né? Nessa altura, ela já tinha se mudado para Curitiba, estava trabalhando, né, com pessoas da área da saúde em Curitiba, como auxiliar, e aí lá foi oferecida para ela a oportunidade dela ir para São Paulo e estudar uma bolsa de estudos na USP, que foi aí, então, que ela começou a seguir a primeira formação dela como enfermeira graduada, né? Então, de 1945. Tá falhando, gente? Sim. A gente tá falhando até aqui pra mim. Pra mim tá de boa. Pra mim também. Carol, pode ser, às vezes, a sua internet. Se você desconectar e conectar de novo, será que não é isso ou não? Foi eu que falei agora não.
tá travando, é a minha. É porque tem horas que fica de boa, tem horas que dá umas travadas. Realmente. Sim, parece que come a voz dela. A internet realmente aqui tem alguns problemas. Eu acho que todo lugar tá com a internet complicada, né?